Muito boa noite, então. Saudamos a todos os irmãos ligados a esse trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Saudamos a todos e os nossos queridos companheiros aqui de trabalho desta noite. Naira Almeida, voltando a esse trabalho. Claudir Cardoso, habitué do trabalho, é uma alegria muito grande voltarmos a esse formato que temos levado a efeito no último domingo do mês, que é esse formato de bate-papo. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, procedemos à sua abertura por meio de uma prece, a qual convidamos todos os irmãos neste momento. Aqui fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso amado e querido Mestre, nos conectando com o nosso espírito protetor, pessoal e de nossa família, em nossos lares, onde quer que nos encontremos neste instante de trabalho virtual, rogando a estes amigos que nos amparem, para que esse trabalho possa ser realizado da melhor maneira possível, em todos os seus objetivos e propósitos de disseminação da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus redivivo. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, damos por aberto o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, novamente, saudando a todos, eu sou João Paulo Cardoso, nesse momento na condição de trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e temos aqui conosco, dividindo esta bancada virtual, por assim dizer, dois companheiros de trabalho muito queridos. Naira Almeida, trabalhadora da Sociedade Espírita Cáritas de Passo Fundo, e também da União Municipal Espírita de Passo Fundo, e de diversas outras atividades, enfim, ligadas ao movimento espírita. E Claudir Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Nossa Casa, de Carazinho, e também companheiro de muitas atividades, programas radiofônicos e tudo mais. Então, o nosso propósito hoje, em prosseguimento dos debates sobre os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos avançando no capítulo 5º, que não é por acaso, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que trata sobre as aflições, e é longo justamente pelas aflições serem ainda um problema muito premente para a maior parte das pessoas nesse mundo de provas e expiações em que vivemos o planeta Terra. Belíssimo, lindíssimo, uma casa maravilhosa, mas ainda habitada por espíritos em cujo conjunto o mal é predominante, num processo já de transição para uma categoria melhor, que é de mundo de regeneração. E hoje o nosso propósito, então, os itens 25 e 26, item 25, que fala sobre a melancolia. Na época de Kardec ainda não existia a conceituação da depressão como uma moléstia do corpo e da alma. Uma mensagem essa sobre a melancolia do espírito François de Geneve. E o item 26, que tem como título Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício, que é também uma mensagem mediúnica assinada por um espírito que se intitulou como um anjo guardião. Então, é um desafio falar sobre esses temas todos em tão pouco tempo, mas estamos aí para fazer frente aos desafios. Não é, Nair? Boa noite. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Claudir. É sempre uma alegria estarmos juntos. Muito obrigado pelo convite. Que Deus nos abençoe nessa noite. Claudir, muito boa noite. Boa noite, João Paulo, Nair, a todos os ouvintes.
aos frequentadores do Centro Espírita Joana de Ângeles, a todas as pessoas que escutam a live, que depois, inclusive, desta noite, né, durante a semana vão acessar a live, a gente acompanha aí os comentários das pessoas, né, neste formato que a gente tem, né, João, neste bate-papo, que é uma coisa agradável, né? E quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala de Jesus, a gente está tentando levar para as pessoas um pouquinho mais de compreensão, de entendimento da nossa jornada aqui, né? Das nossas provas, das nossas expiações, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente já passou, quanta coisa a gente tem dentro do próprio Evangelho. E hoje temos, então, assunto, iniciando por uma pequena, grande mensagem, pequena em extensão, mas grande em profundidade, e importante por introduzir, já há mais de 150 anos atrás, essa temática hoje tão presente da depressão, num texto que o espírito François de Geneve intitulou como A Melancolia, falando de uma das espécies, talvez, de gênesis da depressão, enfim, uma melancolia que tem origem pela nossa própria condição de espíritos encarnados, distanciados da verdadeira casa, que é o plano espiritual. É muito interessante essa abordagem. Eu vou ler as primeiras linhas para nós começarmos essa nossa reflexão em conjunto, lembrando que mesmo que o espírito trate de uma origem desse sentimento de tristeza, as sugestões que ele dá para o enfrentamento servem para todos os tipos de tristeza. Então, ele começa falando assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido, ou seja, preso ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Vejam, trazendo aqui uma das causas da melancolia que, em se tornando patológica, pode se transformar numa depressão dita como a doença do século, talvez a doença de 2 séculos, né? Do século XX e também desse nosso século XXI, tão aprisionado em redes sociais, em coisas fúteis que se gastam rápido e supérfluas. Não é, Nair? Exatamente, João. Então, a importância de nós refletirmos na atualidade desse texto, né? Que nos traz presente o Evangelho é sempre atual, falando das dores da alma. Porque essa melancolia que nos, de vez em quando, chega na nossa existência, ela é algo que a nossa alma aspira, uma liberdade, uma felicidade, e que nós não encontramos. Então, nos causa um abatimento mental e físico. Por isso, a importância, nos dias atuais, nós arejarmos a nossa mente, nós encontrarmos motivos, porque todo esse capítulo vai nos falar das dores, das aflições, dos desafios que a vida nos apresenta. E qual seria, amigos, a saída para nós resistirmos, nos esforçarmos para encontrar um sentido, um objetivo para a nossa vida, para não nos deixar abater pela melancolia, não nos deixar que a depressão inunde a nossa casa mental, que faça com que o nosso corpo não queira reagir diante dos desafios, né? Então, são muitas questões que, ao longo dessa conversa, acredito que nós vamos ir esmiuçando e, com certeza, né, amigos, apontando um caminho, uma luz, nos direcionando, porque ao longo do texto vai nos convidar a resistirmos, não fugir da vida,
Porque o que a gente tem percebido hoje, o João falou das redes sociais, é que muitas vezes nós vivemos de ilusões e nos entristecemos porque a nossa vida não é um colorido, não é aquilo que é postado nas redes sociais. E às vezes, quando nós estamos nesse estado de melancolia, nós vimos aquelas fotos lindas dos outros, imaginamos que somente nós somos infelizes, somente nós temos problemas, somente nós gostaríamos de ter uma vida diferente, somente nós gostaríamos de sair dessa vida que nós temos. Mas o convite é que resistamos, não desistamos nunca e não percamos a esperança. Passo a palavra para os amigos para nós continuarmos então. Acho bem interessante, né, as colocações. E aí reforça mais uma vez o que a doutrina espírita e a espiritualidade nos coloca, que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Eu sempre acho interessante as colocações da Joana de Ângeles, que ela coloca no livro dela que cada um de nós tem mais ou menos 280 a 300 reencarnações, vidas anteriores a esta. Se a gente para pensar 200 e poucas vidas antes dessa, logicamente que não foram aqui na Terra. A gente já teve várias vivências, várias experiências nessa jornada evolutiva nossa em outros planetas habitados. Porque o espírito é uma energia. O espírito, ele não tem um corpo, uma matéria como a gente pensa, né? O espírito, ele se desloca no espaço. Ele pensa em um local conforme a sua evolução, ele vai pelo pensamento, ele se desloca, não precisa, nós temos que caminhar, nós estamos nos rastejando aqui. Então, essa condição de espírito, essa condição de energia, ela é muito interessante para que a gente possa parar e pensar, eu estou aqui ocupando um corpo, uma matéria temporariamente. E estou aqui por quê? Para evoluir, para crescer. Logicamente, a gente sempre diz, a gente não lembra o que a gente fez, o que a gente foi em outras vidas, outras existências. Mas a gente sabendo que a gente está aqui com um objetivo, que é de se tornar melhor, de fazer o bem, de evoluir, de crescer, de auxiliar, de ajudar, pô, já é uma baita vantagem que todos nós temos. E a doutrina espírita nos traz isso. Então, quando o texto nos diz que a melancolia é a saudade da alma, a saudade da alma espiritual, porque quando a gente estava no plano espiritual, antes de a gente ocupar esse corpo, nós deixamos lá, no plano espiritual, amigos, família, seres queridos, entes queridos nossos, né, que nos acompanharam e que estão nos acompanhando. Então, a gente tem essa vaga lembrança, essa saudade, esse saudosismo, que muitas vezes nos traz uma melancolia, e como o João Paulo disse, essa melancolia, essa saudade, essa falta, às vezes, de objetivo aqui na Terra. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Por que é a vida? Por que é assim? Por que uns sofrem? Por que outros não sofrem? Tem muita gente que, às vezes, não tem um objetivo claro na vida e se deixam entrar em depressão melancólica. Quando a gente começa a entender que somos espíritos, que somos energia, que estamos aqui de passagem, tudo muda, né? Abre-se os nossos horizontes. Perfeito, né? Vejam que temática rica, né? E esse ponto que a Nair colocou, enfim, da vida falsa ali das redes sociais, né? Lembrei de uma abordagem científica lá de Porto Alegre, se eu não me engano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda nos tempos do Facebook, vejam. O Instagram só, entre aspas, complicou ainda mais as coisas, porque é mais ainda baseado em foto, em imagem, em aparência, né? Mas lá naquela época, os cientistas falaram numa síndrome chamada a espiral da inveja. Ou seja, o sujeito pegava essas redes sociais dos outros e via somente aquelas fotos perfeitas e, sabendo que a sua vida não é perfeita, entrava nessa espiral da inveja da vida dos outros, quando, na verdade, aquela vida perfeita que aparece nas fotos, as mais das vezes é falsa. É uma
é uma aparência de felicidade. Às vezes, até para a gente ver, nesses tempos de Instagram, risco de vida na busca de fotos perfeitas na beira de penhascos ou na ponta de precipícios ou junto a cachoeiras, e pessoas que desencarnam, né? Jovens até buscando a imagem perfeita, quando, na verdade, uma consciência racional mostra que aquela vida que aparece nas fotos é um momento clicado, talvez encenado, talvez montado, e que toda pessoa tem problemas, e mesmo aquelas que postam fotos maravilhosas, né? Mas aos incautos, aos despreparados ou aos que se deixam levar por essa espiral, isso pode gerar, inclusive, sofrimento psíquico, né? Então, é interessantíssimo, né, essa questão. E como assim, Claudine... João, fala a gente não pode se iludir. A gente, assim, claro, nós discutimos hoje num grupo de estudo que quando nós nos conscientizamos, e o objetivo da doutrina espírita é nós nos conscientizarmos que somos espíritos imortais, que nós não morremos, e que eu não era mais feliz no mundo espiritual do que eu sou aqui. Porque essa melancolia faz parte, esse desânimo faz parte do meu histórico de espírito imortal. Então, eu me iludo muitas vezes que saindo desse corpo, eu vou estar resolvendo as minhas aflições, a minha melancolia. Caso eu venha me libertar desse corpo para matar o sofrimento que eu sinto, o vazio existencial que eu sinto, eu vou despertar no mundo espiritual com essas sensações. Então, no momento que a gente se conscientiza, somos um espírito imortal, estamos temporariamente vivendo essa experiência vai passar. E ao longo do texto nós vamos vendo o convite de Geneve, que nos faz para resistirmos, para buscarmos um sentido, né? Encontrarmos não as ilusões do mundo, mas a busca interior da pacificação, da harmonização, da espiritualização interna, né? Essa conexão com Deus, nosso Pai, o Criador, é isso que nós estamos necessitando. Não é fugir de nós mesmos, porque nós levaremos dentro da nossa mente, no nosso coração, esses sentimentos. E lembrando, né, que quando essa melancolia, seja por essa causa que o Espírito François trabalha no texto, seja por todas as outras, porque a depressão é um sofrimento psíquico multifatorial, com múltiplas causas, que sempre que isso se instalar, né, é necessário o atendimento médico, né? A depressão tem um lado médico, enfim, hoje a medicina, a farmacologia evoluiu muito em relação a 30, 40 anos atrás. As possibilidades de tratamento medicamentoso melhoraram demais nessa área, que evoluiu muito. Então, a pessoa precisa sempre buscar o tratamento médico juntamente com o tratamento complementar da espiritualidade, né? Lembrando as estatísticas que mostram que quem tem uma relação de espiritualidade, estatisticamente, tem 4 a 7 vezes menos chances de tentar um suicídio e cometer um suicídio. Então, é uma terapêutica, e a nossa espírita, em particular, com tudo que o Centro Espírita pode oferecer, as palestras, a fluidoterapia, que é o passe, enfim, esse substrato para a reforma íntima, esse estímulo ao estudo de bons textos, boas mídias. Então, é uma terapêutica excelente também, a espírita, mas sempre complementar, nunca substituindo a terapêutica médica, né? Que essa é fundamental. E esse convite, então,
do espírito que serve para todos os tipos de tristeza e de melancolia, que é esse convite para que resistamos, lembrando que somos seres espirituais, numa passagem rápida aqui na Terra, né? E que mesmo situações que podem parecer irremediáveis, como a perda do ente querido, elas são também temporárias, porque nós iremos reencontrar, né? Como ele diz aqui, para concluir o seu texto, se no curso desse degredo provação, ou seja, a vida encarnado, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai os resolutos, duram pouco. A encarnação nossa, a minha pelo menos está passando voando, né? Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos, felizes por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra, né? Claro, quando ascendermos enquanto espíritos, nos melhorando, evoluindo a essas regiões, né? Texto pequeno, profundo e lindo, este, né? Mas é por isso que a gente está aqui, né, João? Nessa jornada evolutiva, justamente para tentar evoluir. Porque as dores, os sofrimentos, as misérias, né, as provas e expiações, elas são oriundas de quê? Do nosso atraso espiritual ainda. Porque nós somos espíritos ainda muito atrasados. Quando a gente começar a evoluir, a se conscientizar, como disse a Nair, a entender que somos espíritos, que somos imortais e que tudo depende de nós, que está em nossas mãos, os nossos atos e atitudes, né? A nossa felicidade, a nossa evolução, a gente começa a olhar a vida de outra maneira e viver de outra maneira. Um dia a gente vai querer que esse ciclo de provas e expiações termine, e que a gente possa viver num planeta de mais luz, de mais paz, de mais amor, mais espiritualizado. Mas para chegarmos até lá, nós temos que aparar todas as nossas arestas, temos que vencer todas essas dificuldades. As dificuldades e os problemas que nos colocam é justamente para isso, para o nosso crescimento. Então, é um convite diariamente, a vencer os obstáculos, a levantar a cabeça, não se deixar entregar, né, positivamente, de tantas e tantas formas aí. Mas nós temos, o melhor minutos, um desafio. Nair, mas conclui ainda sobre o texto que eu já ia puxar um outro. Exatamente, e o outro é mais longo, e mais interessante e mais necessário, porque vai complementar esse aqui, nos convidando à fortaleza moral, né? Viver é o melhor remédio, né? Sorrir é o melhor remédio. Buscar objetivos, sentidos para a nossa vida. Ninguém fica depressivo de uma hora para outra. Nós vamos nos permitindo as pequenas tristezas, as pequenas desistências do prazer que estar encarnado na convivência com outros seres, né? João, puxa o assunto aí, porque o assunto vai longe. Mas nós temos o poder da síntese. Será? Será? Né? Então, o outro texto interessantíssimo, né? E eu venho agora, enfim, agora não, né? Mas nessa semana de uma fala sobre a lei de causa e efeito, ali no Caminho da Luz, né? E trouxe exatamente esse exemplo que está aqui, ao falar que a lei de causa e efeito, como o Espiritismo trabalha, é diferente da lei do karma, lá da Índia antiga, né? Enquanto aquela lei do karma é uma lei passiva, ou seja, aconteceu, eu não posso fazer nada. Era assim que era o karma indiano antigo, até para justificar aquelas castas, a divisão daquela sociedade em castas sociais, nas quais, onde a pessoa nascesse, ela tinha que morrer ali, né? Não tinha ascensão social. Mas a lei de causa e efeito é até errado a gente chamar de karma,
porque ela é bem diferente, ela é dinâmica, ela nos convida a fazer tudo o que estava ao nosso alcance para resolver as situações quando surgem para nós, porque elas surgem também para a gente trabalhar a nossa inteligência, né? E é exatamente o que diz aqui nessa introdução dessa outra mensagem, né? Quando nos coloca que é lícito aquele que se afoga sair da água, né? Quem pisou num espinho, tirar o espinho. Quem está doente, usar de todos os recursos da medicina. Porque, diz o Espírito, as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. A resignação como a virtude que nós vamos trabalhar nas situações que também todo mundo tem, e a perda de entes queridos é um exemplo daquelas irremediáveis, que não tem como mudar naquele momento, né? O ente querido desencarna, nossa relação com ele muda, né? Esse afastamento que nós temos, ele também precisa. Quando recém desencarna, o próprio André Luiz porque queria voltar, mas só pôde voltar muito tempo depois, quando estava preparado, porque quando se desencarna, o afastamento temporário precisa para quem fica e para quem vai, né? Mas a grande questão do texto, após essa introdução, ele vai tratar exatamente da situação contrária, de quem pensa numa distorção dos ensinamentos cristãos, que se cresce com o sofrimento, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, e disse lá no Sermão da Montanha, que a pessoa teria que procurar o sofrimento. E o Espírito trabalha nesse texto em demonstrar que isso é um absurdo, né? Se reportando também aquelas distorções lá da Idade Média, em que monges se autoflagelavam, buscando aumentar o sofrimento. Isso me lembra aquele clássico lá do cinema, o filme O Nome da Rosa, com Sean Connery, que, enfim, se baseia num livro que se passa num mosteiro medieval, onde aparecem monges se autoflagelando, se autoagredindo, se auto-chicoteando, né? Claro, ali por outros motivos, né? No filme, como se fosse possível compensar desequilíbrios sexuais se automartirizando. Mas, enfim, pessoas que acham que tem que buscar o sofrimento para fazer valer o bem-aventurado, os aflitos, quando, na verdade, não é bem por aí, salvo quando, diz o Espírito, a pessoa encontra o sofrimento com o objetivo de ajudar o próximo. Aí sim, né? Mesmo sem buscar o sofrimento, se ele vem, se a intenção é a abnegação de ajudar o próximo, isso tem valor. Se não, nos diz o Espírito, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, aí só há egoísmo e fanatismo. Vejam que interessante esse texto, né? Então, está aberta a nossa rápida conversa sobre o segundo texto. Então, o verdadeiro silício, que é o tema, seria digamos assim, me privar de algo em benefício ao meu próximo. Eu me sacrificar por amor ao meu próximo. Eu abrir mão do meu conforto em benefício do próximo, não para economizar o meu dinheiro, né? Porque muitas vezes nós não usufruímos daquilo que podemos somente para guardar. Mas quando eu abro mão de algo em benefício do meu próximo, por amor ao meu próximo, esse é o verdadeiro silício, aprovado pela espiritualidade superior. Porque eu ouço pessoas fazerem uma promessa que vão ficar um mês sem comer chocolate para melhorarem, para ganhar graças diante de Deus. Mas não, esse benefício é uma questão quase egoísta, porque está pensando somente na pessoa, em si mesmo, né? Mas quando nós passamos, como ele traz ali, passar a noite com um doente no hospital, é um sacrifício. Mas nós passamos com amor, por amor ao nosso próximo.
Então, nós nos sacrificamos em benefício do outro, não em nosso benefício. Esse é o verdadeiro silício que o Evangelho nos fala, né, João e Claudir? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A gente pode colocar assim também, que bem-aventurados aquelas pessoas que estão passando por provas, por expiações, por doenças, por sofrimentos, mas que estão resignadas, que têm resiliência, que não ficam acusando a Deus, né? Que colocam a sua fé, a confiança em Deus acima de tudo e procuram entender porque elas estão passando por essas dificuldades como provas, como expiação, e tem uma resignação. Serão consoladas porque elas não ficam chorando, porque elas não ficam acusando, porque elas não ficam se autodepreciando, não ficam negativas, ao contrário, procuram fazer com que a sua vida seja levada da melhor forma possível, os seus atos, as suas ações, suas atitudes. E assim elas serão consoladas, ou seja, serão auxiliadas. A gente sabe que a espiritualidade está ao nosso lado a todo momento, que nós não estamos sozinhos, que os bons amigos espirituais estão sempre, sempre prontos a nos ajudar. Mas Jesus, no Evangelho, tem uma frase fantástica que ele diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, o convite é que a gente faça a nossa parte, que a gente tenha resignação, que a gente tenha resiliência, que a gente entenda que tudo passa. O Chico Xavier, o Chico, né? Ele tinha aquela plaquinha na cama dele, né? Tudo passa, vai passar. Então, a gente tem que estar sempre com fé, com confiança, com pensamento positivo, pensamento elevado, até porque nós não somos daqui, nós estamos aqui de novo, de passagem, colocando, porque somos espíritos imortais e tudo é aprendizado, é crescimento. Tudo, mas tudo mesmo, né? E para desenvolver ali a nossa inteligência, inclusive, né? Nós somos desafiados no desenvolvimento da nossa inteligência. Nós descobrimos forças internas que nós mesmos desconhecemos nesses momentos desafiadores que nós estamos vivendo, não é verdade? Com certeza, com certeza. A coragem, é na luta que a gente vai criando essa resistência, essa resiliência. Não é quando tudo está bem, é quando nós somos desafiados a aceitar aquilo que não está na nossa alçada, mudar. Não adianta eu lutar, nadar contra a maré, né? Então, a gente vai encontrar os recursos internos. Nós possuímos recursos internos. Quando nós descobrirmos a força da nossa vontade, que é uma das potências da alma, nós vamos vencer as questões que nos afligem, que nos assolam, que nos deixam aflitos. Nós vamos serenar diante das aflições da vida. Vamos compreender e vamos fazer com que a nossa luz brilhe. Nós temos essa capacidade. Nós desconhecemos as potências que nós somos portadores. Mas para isso nós temos que acordar. Quantas pessoas que não querem acordar, que estão dormindo, que não aceitam, né? Acham que a vida tem que ser como elas querem que seja e não como Deus quer, né? Então as pessoas têm que acordar, têm que começar a se espiritualizar, têm que começar a estudar, têm que começar a ir à luta, começar como nós colocamos no início, né? Tem bons filmes, né, no YouTube, tem ótimas mensagens, tem palestras, tem abrir os horizontes, buscar, começar a se com um autoconhecimento, e aí isso gera crescimento. Com certeza, né? Eu estou lendo aqui mais um trechinho dessa mensagem, né? Deste espírito que teve a caridade de não dar o seu nome, assinou como um anjo do guardião, né? E ele diz, né? Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar da infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, né? A tradução bem em português, enfim, mais formal, né? Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras,
tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, e não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. E no finalzinho, ele me interpreta dizendo, né, ele não está nos exortando a uma vida monástica, muito pelo contrário, lá no último parágrafo, ele critica quem se retira do mundo para fugir das seduções. Não. Ele está dizendo que nós, vivendo no mundo, inclusive tem uma outra mensagem no Evangelho que se chama O Homem no Mundo, que tem ali excelentes orientações, né? Ele está nos colocando que, além da nossa vida no mundo, a gente faça também a nossa parte, doando-nos de nós e em nós, pelos outros que precisam mais do que nós, né? É um aprendizado excelente que, na verdade, se todo mundo colocasse em prática, não iria ter esse sofrimento, essa privação toda que, por exemplo, em Passo Fundo nós vemos aí de tanta pobreza, né? Casas precárias, enfim, famílias vivendo em situação de, enfim, muito difícil, agravada, especialmente nesse inverno, nesse período de frio, né? Vulnerabilidade, né? Famílias em vulnerabilidade, mas a gente coloca sempre que ninguém veio a este mundo para sofrer. Todos nós viemos a esse mundo para sermos felizes. E a felicidade está, muitas vezes, em auxiliar o nosso próximo, em fazer o bem, fazermos a caridade, fazermos a nossa parte. Ó, essa live que nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos nos dedicando algumas horinhas durante a semana para que a gente possa levar a mensagem, para que outras pessoas possam refletir, outras pessoas possam se conscientizar. Estamos fazendo a nossa parte, pequena, mas estamos fazendo a nossa parte. Se todo mundo fizer a sua parte, né, as coisas ficam muito, mas muito melhores. E fazendo a nossa parte é tão bom que o tempo passa rápido. E, mais uma vez, o nosso tempo passou, né? E precisamos ir nos encaminhando aí para o nosso encerramento. Agora que estava ficando bom, né, Maír? Verdade, né? Sempre termina quando está no melhor ponto, né, Claudir? Mas então já vou me despedindo daqui, agradecendo a oportunidade, deixamos o convite para que a gente mergulhe o pensamento nessas duas mensagens. Nós vamos encontrar um roteiro para o nosso burilamento, para o nosso autodescobrimento e perguntar o que nós estamos fazendo por nós e o que nós estamos fazendo pela nossa sociedade, né? E o que nós podemos fazer. Porque o beija-flor tentou apagar o incêndio na floresta, enquanto os grandes fugiam. Sejamos o beija-flor, levando o pouquinho, mas levemos com amor e fraternidade. Muito obrigado, amigos, pela oportunidade e um abraço a todos. Então, eu me despeço também para deixar ao Claudir a tarefa da nossa prece final, porque quem faz a prece de abertura não pode fazer a prece final. Até então... pode, né? Por que não? Mas eu acho que nós temos que agradecer muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por termos essas oportunidades maravilhosas. A internet, olha a tecnologia à nossa disposição, para que a gente possa levar essas mensagens, essas lives, que a gente possa ler o Evangelho, né? Antigamente, quando se falava em Jesus, as pessoas eram presas, eram chicoteadas, eram açoitadas, eram levadas para os circos de leões, né? Eram perseguidas. Hoje a gente pode falar de Deus, pode falar de Jesus, a mensagem do Evangelho abertamente, até pela internet, né, Nair? Olha que coisa fantástica, né?
Então queremos neste momento agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos bons amigos espirituais por essas oportunidades, que nós possamos sempre termos em mente de que Deus é nosso Pai, que Ele está sempre ao nosso lado, que nós nunca estamos sozinhos, que a gente não desista diante das dificuldades, do sofrimento, dos problemas que a vida nos traz. Que possamos ter sempre a resiliência, a resignação e o entendimento de que tudo que nós estamos passando é para o nosso crescimento. Que a gente saiba passar por tudo, que a gente mantenha o nosso pensamento elevado, porque estamos aqui numa breve passagem. Uma breve passagem, mas neste corpo, nessa matéria, e que um dia, o nosso espírito vai subir para as esferas espirituais, aonde vai ter mais luz, mais paz, mais amor. Eu agradeço sempre a Deus, a Jesus, essa oportunidade da doutrina espírita e peço para que todos nós possamos receber sempre essa força, essa assistência, esse auxílio da espiritualidade, para que possamos seguir sempre os bons ensinamentos, o bom caminho, o Evangelho de Jesus, e assim cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Que a espiritualidade e os bons amigos estejam sempre ao nosso lado. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, muita luz, muita paz, muito amor. Que assim seja. Muita gratidão, muito boa noite a todos.